Olá pessoal, estou aí de volta. Então, eu parei aqui, né, como que cria banco de dados, tabela e tudo mais. Eu vou mostrar como eu faço, ok? No outro vídeo eu mostrei como é que faz aqui pelos botões direito para criar um esquema. Parecido com isso daqui, eu posso vir aqui em tabelas, botão direito criar uma tabela, ou ir por comandos. Então se eu vier aqui, depois do banco de dados criado, eu digito lá, por exemplo, assim, use sys, ele vai passar a usar aquele banco de dados sys. Aí eu coloco lá create table, aí tem todas umas regrinhas que eu abro parênteses, abro chave, venho aqui e coloco o nome do campo, tipo do campo, os tamanhos e tudo mais, tá? Mas eu gosto de utilizar ele assim, ó. Vou fechar aqui em cima, volto aqui para essa tela, venho aqui na parte de diagramas, tá? São os modelos, na verdade, né? Clico aqui no mais. Então, por exemplo, vou fazer um projetinho para controle de uma locadora. Vou fazer bem simples assim, cadastro de filme e categoria. Olha só como funciona, ó. Dou 2 cliques aqui no MyDB, né, MyDB, coloco lá o nome do meu banco de dados, por exemplo, locadora. Aqui ele já traz o TF8, o General CI, codificação padrão, collation padrão, tá? Vou clicar aqui em add diagrama, 2 cliques, ele já vai para essa tela para criar um diagrama para mim. Então eu venho aqui, ó, colocar nova tabela, clico uma vez, clico na tela, essa aqui vai ser minha tabela de categorias, ok? Primeiro campo aqui ele já traz por padrão ID categorias. Eu gosto de usar assim, nome de tabela plural, nomes de campo singular. Primeira coluna minha, que é identificador, o código da minha tabela, eu vou usar somente ID. O segundo campo, descrição. Por que descrição? Porque vai ser o nome da categoria, por exemplo, terror, comédia, ação, aventura, esse tipo de coisa. Ok? Aqui é o nome do campo que vai receber esses dados. Ele vai ser do tipo varchar, vai ter até 45 caracteres. Isso é muito, tá? Não conheço nenhuma descrição de categoria maior do que 30. Vou colocar como não nulo, é obrigatório a pessoa preencher. Autoincremento aqui no ID. Lembrando que o autoincremento vai fazer com que ele cadastre automaticamente de 1 em 1 o número, conforme eu for inserindo registros, ok? Essa chavinha aqui me garante que ele é chave primária, isso significa que ele não vai permitir registros duplicados, ou seja, não terá 2 códigos 2, 2 códigos 5 e por aí vai. Só isso. Fechei aqui, tabela categorias criada, vou fazer outra tabelinha aqui, ó. Clico na ferramenta tabela, clico aqui, 2 cliques, essa será a tabela de filmes. Vou fazer a mesma coisa, ID, vou colocar aqui nome do filme, ano. Aqui a gente pode colocar, pessoal, se ele é, por exemplo, um resumo, né, uma sinopse. Vou colocar então assim, resumo. Poderia trabalhar com mais campos, só esses daqui tá bom. Vou colocar aqui como nome sendo obrigatório, os outros 2 nem tanto. Autoincremento. Fechar aqui. Então olha só, pessoal, tenho aqui categorias, filmes, posso criar uma outra tabelinha, diretores, então, imagina assim, ó, diretores, aqui eu teria ID, o nome do diretor. Acredito que não vai passar de 45 também, assim como aqui, autoincremento. Pessoal, reparando aqui na tabela de filmes, ó, tem coisa errada, né? Deixa eu dar 2 cliques lá e corrigir. Primeiro, nome. Isso aqui não é chave primária, tá? Então eu tenho que desmarcar isso daqui, ó, PK. Só not null, ou seja, não nulo.
Outro detalhe, o ano, pessoal, para mim ele vai ser numérico, tá? Então ele é do tipo int. Isso. O resumo, eu não vou deixar varchar porque varchar tem uma limitação de tamanho. Eu não me recordo agora, é algo em torno de 250 caracteres, 255, tem que dar uma olhadinha lá na documentação para ver ao certo, tá? Mas eu sei que o resumo vai ter um texto um pouquinho grande aqui, então por garantia eu vou utilizar o formato do tipo text, ok? Posso selecionar text ou eu digito aqui dentro, text. Opa, deixa eu apagar, text. Esse daqui, ok. Bom, agora tá legal. Então tem a tabela filmes, diretores e categorias. Aí pessoal, isso aqui vem um pouco de diagrama. Quem quiser saber mais a respeito, estuda um pouquinho de DER, diagrama de entidade e relacionamento, ok? Funciona assim, ó. Um filme ele vai pertencer a uma categoria, tá? E detalhe, um filme vai ter somente uma categoria e uma categoria pode estar em vários filmes. Isso significa que é 1 para N, né? Um registro para muitos registros. Então eu preciso vir nesse relacionamento, ó, tem aqui o desenho 1 para N, clico aqui, clico primeiro em filmes, porque filmes pertencem a categorias. E depois eu clico em categorias. Olha só o que ele faz, pessoal. Ele já faz o relacionamento trazendo o ID aqui para dentro de categorias, ok? Filmes, ele tem um diretor, ou seja, é a mesma regra daqui, ó, é como se ele pertencesse a um diretor. E um diretor pode ter vários filmes, 1 para N novamente. Clico aqui, clico em filmes, clico em diretores, ok? Só corrigir aqui os nomes dos campos. Como eu falei, eu gosto de trabalhar com o singular aqui. Troco aqui. Troco aqui. Perfeito. Então, meu diagrama está pronto. Eu sei que filmes pertencem a categorias, pertencem a diretores. Tem os registros ali dentro. Isso aqui significa 1. Isso N, ó, de 1 para muitos. Uma dica. Normalmente a gente usa 1 para N. Às vezes N para M. Tá? É bem raro usar 1 para 1. Isso aqui é, por exemplo, imagina que eu vou fazer uma tabela aqui de pedidos. Então, um pedido pode ter vários filmes e um filme pode estar em vários pedidos. Entendeu? Então, ó, vira 1 para muitos e daqui também, 1 para muitos. Ou seja, muitos para muitos, né? Eu sei que é um pouco confuso, mas às vezes acontece esse caso, tá? É um pouquinho chato de trabalhar porque ele gera uma tabela intermediária para gerenciar isso. Mas isso eu vou deixar mais assim, para quem quiser aprender mais de banco, estudar a respeito, tá? Para o intuito aqui do básico em web, isso aqui é o suficiente, por enquanto. É claro que se fosse fazer o controle de locadora, eu teria que ter controle de clientes, controle de pedidos, que seria locações, devoluções e tudo mais, tá? Vamos lá. Feito o meu diagrama, pessoal, olha só que bacana. Se eu vier aqui, eu posso salvar, exportar como PNG, a imagem para eu visualizar, imprimir, estudar com a minha equipe de desenvolvimento, como PDF. Ou essa opção, ó, Forward Engineer, ele vai gerar um SQL, tá? Que cria o meu banco de dados. Se eu vier aqui também, ó, na opção Database, eu tenho Reverse Engineer. O que é isso daqui? Ele vai conectar no banco, pegar um banco de dados pronto e gerar o diagrama para mim, tá? Então ele faz o processo contrário, ele vai lá no banco e traz e gera o diagrama para mim. E a opção de baixo, Forward Engineer, eu pego o meu diagrama, vou lá no banco e gero o banco de dados automaticamente. Olha só como fica, ó. Dados de conexão, Next. Aqui são algumas opções que eu posso, por exemplo, já existe coisa criada, tem que tomar cuidado, tá? Porque imagina assim, se eu marcar aqui, ele vai apagar todas as tabelas que tem lá e criar novamente. Banco de dados de teste, isso até acontece bastante, eu estou fazendo várias mudanças, apago, crio e tudo mais. Você tem que tomar cuidado com isso para não apagar dados de cliente, ok? Vamos lá, Next. Ele pede a senha para conectar no banco.
Ele mostra aqui para mim que ele está levando essas 3 tabelas para gerar o banco de dados. Ele me dá todo o código, posso salvar isso em um arquivo, porque imagina assim, esse é um projeto, no final eu vou levar para o cliente ou no servidor para instalar. Eu tenho que levar o projeto e o banco de dados. Então isso aqui seria o script para criar o meu banco de dados. Eu venho aqui e salvo esse arquivo de criação do banco de dados, ok? Depois eu até mostro como que utiliza um desse. Vou em Next, ele já conecta no banco, gera, deu sucesso. Agora, pessoal, meu diagrama está pronto. Eu vou salvar ele aqui. Deixa eu colocar uma pastinha de projetos. Então, o diagrama locadora. Aí, pessoal, olha só. Eu vou fechar aqui meu diagrama. Fechei essa tela. Vou lá no meu banco de dados agora, essa é a primeira opção. Vou conectar aqui no local. Olha que interessante, ó. Tem o banco de dados locadora, com as tabelas criadas, já com relacionamentos feitos e tudo mais. Não preciso fazer através de comandos nesse caso, ok? Um programa aí que não preciso pagar para utilizar. E me dá essa liberdade, essa flexibilidade. Bom, então fica aí a dica, MySQL Arquivante para criar. Vou mostrar aqui, imagine que eu gerei um arquivo, eu tenho um arquivinho aqui que eu já trouxe de outro projeto meu. Se eu chego lá no cliente, no servidor, vou gerar o banco de dados. Venho em OpenSQL Script, vou achar onde que eu tenho um arquivo aqui. Olha lá, ó. SQL Text, abrir, ele já me traz todo o arquivo de criação do banco. Se eu clicar aqui em executar, sucesso, vou dar um refresh. Ele deu algum erro aqui, pessoal, tem uns warning. Provavelmente ele começa apagando categoria se existir e criando ela, tá? Ou seja, ele não tem o Create Database, que é para criar um banco. Então, nesse caso, eu preciso fazer isso daqui, ó. Criar um esquema. New esquema, por exemplo, exemplo. Vou dar um apply. Eu poderia fazer assim também, pessoal. Resolveria, ó. Eu vou terminar de criar por aqui. Ele criou, olha lá, o exemplo. Se eu der 2 cliques em exemplo, vocês viram que ele ficou negrito e locadora não. Significa que esse banco de dados está ativo. Ok? Porque olha só o que aconteceu. Como eu rodei aquele script, ele jogou em cima de locadora, porque locadora era o ativo no momento. Então olha só. Exemplo ativo. Vem aqui, executo. Se eu for no exemplo, vou dar um refresh aqui dentro. Olha lá, categorias e notícias criadas. É isso que o meu arquivo faz. Eu crio a categoria e crio notícias. Ok? Então é isso, pessoal. Se eu tiver esse arquivinho aqui, eu posso utilizar, levar para o cliente e tudo mais. Deixa eu apagar esse esquema. Olha só um jeito de resolver isso, pessoal. Eu quero o script pronto, não quero ter dor de cabeça. É chegar no cliente, gerar e funcionar. Então eu venho aqui. Coloco um comando create esquema, o nome dele, ele vai criar um banco de dados. Coloca assim, use exemplo, tá? Ele vai usar, no caso, a tabela exemplo, tá? O meu banco, quer dizer, perdão, ele vai usar o meu banco de dados exemplo, e aí ele gera o resto ele executa o resto dos comandos. Então olha só, vou atualizar. Olha lá, ó. Agora ele não fez mais aquilo de inserir dentro de locadora. Ele criou exemplo, usou exemplo e gerou as tabelas. Ok? Bom, é mais ou menos assim que funciona. Espero que tenha entendido. O Workbench é muito bacana para utilizar. Tá? Esse arquivinho aqui, vou até salvar com as mudanças. Vamos utilizar ele futuramente. Deixa eu apagar aqui esse esquema.
locadora que ele estragou aqui, né? Eu vou girar novamente. Olha só como que eu posso fazer, pessoal. Vem aqui, excluo. Eu tenho o meu diagrama pronto, né? Ó. Venho aqui, diagrama locadora. Opa. Um probleminha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pedir para abrir. Ok, funcionando. Database Forward Engineer. Só Next. Não existe o banco de dados lá ainda, né? Porque eu excluí. Sucesso. Agora, se eu fechar aqui, pessoal, voltar lá. Está criada a locadora, ok? Próxima aula vamos fazer estrutura de projeto, depois conexão com o banco e partir para um painelzinho de controle de site. Tudo trabalhando com orientação a objetos, ok? Falou, pessoal, abraço, até mais.